Prezadas irmãs, prezados irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, colocando Jesus na nossa tela mental e pedindo a Ele a intercessão dos seus emissários para que nos assistam, nos abençoem, nos intuem e nos inspirem, especialmente ao nosso palestrante, nosso irmão Crispim. Que todas as energias amorosas mais profundas dos nossos corações estejam aqui nesse momento, nos abençoando, nos socorrendo e principalmente dando ao irmão Crispim todas as facilidades para a sua palestra. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Deus te abençoe. Muito boa palestra. Obrigado, amigo. Anunciar o Maurício é uma tarefa difícil, né? Porque quem conhece a obra de vida do Maurício e a obra do Ibis sabe que qualquer coisa que eu for falar aqui é pouco. Mas eu só queria agradecer imensamente a sua presença. Eu que faço parte também do Ibis lá, né? Desde 2014 e venho usufruindo e aproveitando o privilégio de tanto conhecimento, essa entidade que tem como missão a educação, né? O Ibis, aonde ele toca, vira educação, como bem diz o Maurício. E essa união aqui com o Ramatiz, que vem de muito tempo já, né? Sempre lembrado nos tratamentos mediúnicos, sempre é colocado o nome aqui do Ramatiz para que seja tratado também. Então, é uma ligação muito forte. Muito obrigado, Maurício, por estar aqui e obrigado por todos. Pessoal, eu infelizmente não tenho educação para ficar preso ali em cima. Infelizmente, a minha educação é pouca. Então, vocês vão me permitir falar daqui, que eu fico mais perto de vocês e fica mais fácil. Meus amigos, a corrente magnética, por si só, é um conhecimento imenso. Nós vamos ter de estudar muito ainda para compreender a corrente magnética. Principalmente se nós formos estudando a corrente sobre novos aspectos, sobre novos ângulos, que esses ângulos que a ciência tem desenvolvido. John Heller foi um dos maiores cientistas que esse mundo teve. Talvez seja uma das pessoas mais importantes dentro da teoria quântica, e ele tinha uma capacidade imensa. O Brian Greene, no livro dele, O Universo Elegante, ele fala que encontrou o John Heller tomando café na universidade, ali, naquelas lanchonetes de universidade, e sentaram para almoçar, e ele falou assim: John, qual é o futuro? Aí ele falou assim: olha, nós chegamos agora na energia, na matéria e na energia, mas o futuro é a informação. Então nós temos de começar a compreender tudo a partir da informação. E esse é o futuro. Na verdade, nós vamos falar informação, energia, matéria. Sendo dentro desse aspecto, eu queria mostrar hoje para vocês a corrente magnética, não só no seu aspecto magnético, não só no seu aspecto elétrico, que é o que eu desenvolvo muito no livro que a gente escreveu. Eu queria mostrar para vocês a corrente magnética como um campo de informação. Se nós pegarmos hoje a física, nós sabemos que o espaço que nós estamos, ele é feito de campos. Desde os primeiros momentos que Maxwell desenvolveu a teoria do eletromagnetismo, ele mostrou que nós tínhamos um campo, o campo eletromagnético. Ok? Esse campo eletromagnético era responsável pelos efeitos todos que nós temos do eletromagnetismo. Mais tarde, esse campo foi estendido e hoje em dia nós podemos dizer que o espaço ele é composto de campos. Ou seja, o espaço que tem dentro do espaço são campos. E esses campos que é a base de todo o processo que nós temos das ações do campo físico. Cada campo desse é representado por uma partícula.
Então nós podemos dizer que o campo é uma representação de uma partícula. Então quando André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele fala sobre o campo, comparando o campo mental com o campo de Einstein, ele fala o seguinte, que o fóton mental se propaga ao infinito, e à medida que ele vai propagando, conforme a distância, dá o seu efeito. Então, o que é uma corrente magnética? Um campo de base eletromagnética, cujo processo está centrado no fóton mental, que eu chamo de bio-mental fóton. Ou seja, o bio-mental fóton, por que eu falo do bio? Porque tem um fluido. Nós temos uma confusão no movimento espírita que a gente não sabe se fluido é energia ou se energia é fluido. A gente fala assim, fluido, energia. Não, se você for estudar profundamente, você vai ver que o fluido não é energia. O fluido é intermediário entre a energia e a matéria. O fluido é intermediário entre a consciência e a mente. O fluido é um campo intermediário. E esse fluido deriva todo ele do fluido universal. O fluido universal nada mais é do que o campo acástico, que é o campo que informa o universo. Por isso que André Luiz fala, o fluido universal é o hálito divino. Certo? Então o que é o fluido universal? Informação. Então nós temos de pensar que a base de todo o processo é informação. Quando nós começamos o movimento espírita lá, né? Porque a gente também tem uma coisa errada que a gente fala. O movimento espírita surgiu com Kardec. Não, o movimento espírita surgiu com a noite de Pentecoste. Foi lá na noite de Pentecoste que surgiu a doutrina espírita. E Jesus foi claro, olha, se eu não for, o Espírito da Verdade não vem. Imagina se o Cristo vai esperar 2000 anos para o Espírito da Verdade vir. Então, na verdade, ela aparece no Pentecoste. Jesus falou, não sai da cidade não, porque hoje começa aquilo que nós vamos chamar no futuro de doutrina espírita. Esse Espírito, esse Pentecoste, ele vai se estender pela Igreja do Cristo, que foi a Igreja dos Santos. Eu falo que existe duas partes da igreja. Uma igreja formada pelos homens e uma igreja formada pelo Cristo. A igreja dos homens foi essa que fez Inquisição, essa que fez Cruzada, né? Não posso nem falar porque eu fui um deles. Então, ao mesmo tempo... Tá aqui fora do lugar? Você vai me corrigindo aí. Aí, ao mesmo tempo, nós temos o processo da igreja feita pelos anos. Por isso, quando você pega o Evangelho, está lá. A igreja dos apóstolos, a igreja dos discípulos, a igreja dos pais da igreja, a igreja dos santos, as grandes filosofias e agora o Espiritismo. Nós temos um pedigree, né? Nós temos um caminho do qual nós surgimos. Então, os santos é um espetáculo, porque eles que vão trazer a igreja dos homens. E ficou sempre essa igreja dos homens feito de frente à igreja do Cristo. E essa igreja sempre continuou. Quando deu, em 1857, o Kardec codifica. Mas o Espírito da Verdade já estava no mundo. Há milênios. Ele só vai codificar. Assim como eu falo que Santo Agostinho codificou os ensinos da igreja primitiva. Se você pegar a obra de Santo Agostinho, ele faz uma codificação. Por isso que Santo Agostinho é um dos elementos principais na codificação espírita. Porque ele que codifica todos os ensinos, desde o Cristo até da importância que tem a obra de Santo Agostinho. Uma importância extraordinária, porque ele é o codificador. Por isso que quando a doutrina espírita vem, ele é o principal elemento de divulgação. Olha, dentro dos livros que nós conhecemos como os livros espíritas, olha a quantidade de mensagens que a gente tem de Santo Agostinho. Ok? Então agora nós estamos diante de uma informação. Pessoal, presta atenção. Na informação eu não preciso de palavra. A corrente magnética é um campo eletromagnético determinado pelo pensamento, baseado em informação. Então eu só preciso mergulhar. Eu só preciso acionar. Por exemplo, você está aí na frente do seu computador. Você vai lá e clica. Vamos supor que você clicou lá um site. Automaticamente você tem um monte de informação que surgiu ali.
E essa informação passa da tela para você. E se nós tivermos a condição de passar a informação de mente a mente? Se nós tivermos a forma de projetar a informação, em qualquer lugar que tiver, eu posso tratar. Então nós precisamos mudar a visão, porque olha só, você já pensou quantos métodos que não devem existir de tratamentos psíquicos? Já pensou? Nós começamos o tratamento psíquico, aquela reunião simples de doutrinação verbal, que o Kardec foi lá, instalou as primeiras reuniões, conversando com o espírito, depois André Luiz vai e codifica um livro, né, Desobsessão, através da mediunidade do Chico e do Valdo, e traz o livro. Mas mais tarde surgiu a apometria. Olha como é que a apometria é muito mais complexa. Muito mais complexa. Olha, se a gente vive em 2 planos, eu posso tratar a pessoa em 2 planos. Eu não preciso tratar apenas um plano só. Eu não preciso tratar apenas verbalmente. Eu posso tratar essa pessoa em 2 planos. E o que a apometria faz? Casa tudo que existe num campo só. Isso que é o processo extraordinário da apometria. Agora, a corrente magnética permite eu tratar pela informação a quantidade de seres e espíritos que tiver. Então, o que a gente tem na nossa casa? Eu tenho a corrente magnética, que eu chamo corrente magnética de atendimento geral, corrente magnética de atendimento específico, tem lá a desobsessão por doutrinação, tem lá a apometria. Por quê? Porque cada caso eu trato. Eu trato a falange inteira na corrente magnética. O chefe de falange, como você aqui, vai lá para sentar, para conversar lá na desobsessão, certo? O paciente lá mais grave vai lá para a apometria. E o campo geral dos pacientes, eu também tenho um tratamento com constelação psíquica. Deu para entender? Não é uma coisa que sobrepõe a outra, não é uma coisa para substituir a outra. São métodos complementares que se somam. Agora, você imaginou a quantidade de método que ainda vai vir. Então, eu quero que vocês olhem para a corrente magnética como um campo de informação. Certinho? Ok? Eu vou falando aqui, na hora que vocês tiverem uma pergunta, você levanta o bracinho aí, que eu sou mal educado, mas eu olho, tá bom? Dá uma chance aí. Pessoal, vamos começar por pequena historinha. Eu conheci corrente magnética em 1974, quando eu conheci o Dr. Gilson de Mendonça Henrique, um advogado de Brasília, um cara excepcional, um amigo excepcional. Oi. Meu filho, vou grudar aqui. É uma tristeza. E eu conheci, e logo depois eu conheci a Fraternidade de Allan Kardec, que foi fundada por ele, e lá ele tinha corrente magnética. Eu tinha visto corrente magnética lá em Palmelo, mas quando era menino, quando meu pai ia fazer palestra em Palmelo, eu ia com ele e tal, mas eu não tinha o maior conhecimento do que era a corrente. E aí, quando eu lá cheguei, eu vi a corrente e eu resolvi fazer uma pesquisa. Naquela época não tinha esses gravadores que a gente tem, né? Mas hoje tem gravador no telefone. Era aqueles gravadorzão grande que você tinha de carregar para poder entrevistar. E eu passei a entrevistar paciente, médium vidente e tal, para saber como é que a corrente funcionava. Depois, eu fui lá no seu Jerônimo. O seu Jerônimo ainda era vivo. O Jerônimo Bartolo Damo. O seu Jerônimo já estava ali perto dos seus 100 anos. E o Bartolo Damo talvez seja um dos maiores médiuns videntes que eu conheci na minha vida. Eu vi fenômeno com o Bartolo que eu não vi com ninguém. E quando eu cheguei lá, eu pedi uma entrevista com o seu Jerônimo, e a senha era falar que era amigo do Dr. Gilson. Fala para ele que eu sou menino do Dr. Gilson. Aí ele, meu filho, vem cá. Aí entrava. E aí nós fomos fazer a entrevista, e em determinado momento eu virei para o seu Jerônimo e falei assim, seu Jerônimo, qual é o mecanismo da corrente magnética? Ele falou, meu filho, eu vou lá saber disso. Isso é coisa para você, meu filho. Não é para mim, não. A única coisa que eu sei é o seguinte, Eurico Barçanufo fazia, eu faço também. Aí o mecanismo de ação da corrente acabou, né? E, mais tarde, nós ficamos, então, conhecendo a história. A história começa com Tio Senhor. Tio Senhor é o Mariano da Cunha Júnior,
que é Tide Eurípides Barçanufo. Ele viveu em Santa Maria. Santa Maria é uma fazenda, mais ou menos uns 10 quilômetros, 15 quilômetros lá da terra de Eurípides, lá de Sacramento. E tio Senhor fundou um centro lá, que é o Centro Fé e Amor, em 28/8/1900, certo? Foi o primeiro centro espírita do interior do país, certo? Porque o primeiro nasceu lá na Bahia, né? Então, foi o primeiro centro espírita do interior do país. E tinha um senhor, tinha uma mediunidade extraordinária, mas uma mediunidade extraordinária. Dr. Bezerra de Menezes desencarna em 1900. Quando o Dr. Bezerra de Menezes desencarna, ele vai orientar o tio senhor. Por isso que mais tarde ele vai orientar Eurípides Barçanufo e vai ser responsável pela medicação que Eurípides Barçanufo enviava para o Brasil inteiro. Não sei se vocês sabem, mas Eurípides mandava 2.000 frascos de remédio por mês para o Brasil inteiro. Certo? E é uma dificuldade financeira. Quem ajudava ele era o Frei Deruque Peiró. Por isso que tem a cidadezinha de Peirópolis, que é em homenagem a Frederico Peiró. Chamava Paineiras e passou a chamar Peirópolis. Bom, tio Senhor foi lá e Eurípides Barçanufo falou: por que você não faz a corrente magnética? E ensinou para o tio Senhor, para o tio Mariano, como fazia a corrente. Mais tarde, quando Eurípides Barçanufo se torna espírita, ele vai praticar a corrente magnética e vai implantar a corrente magnética lá no Colégio Allan Kardec, que inclusive ele tinha um local dentro do colégio só para pessoas em estados obsessivos muito difíceis. O aluno mais velho de Eurípides Barçanufo era o seu Jerônimo Candinho. Na época de seu Eurípides, ele era grandão, ele sempre foi grandão, e ele cuidava dos pacientes. E junto com Eurípides fazia a corrente magnética. Mais tarde, quando Eurípides estava perto de falecer, porque Eurípides Barçanufo vai falecer em 1918, na gripe espanhola, certo? Ele vai falar para cada aluno dele ir para um lugar. Então mandou Tomás Novelino, Agnello Norato, esse pessoal todo, Corina Novelina mais tarde, vai tudo para Franca, e lá vai fundar a Fundação Pestalozzi, etc, etc. E virou para o Jerônimo e falou assim: Jerônimo, você vai para o interior de Goiás, você vai formar uma cidade espírita. E lá foi Jerônimo, e lá para a década por volta de 1924, ele funda Palmelo, e em Palmelo ele coloca a corrente como elemento, certo? Então essa é a história, nós somos herdeiros de um campo de conhecimento desenvolvido que começa lá com os magnetizadores, porque a corrente magnética surgiu com os magnetizadores. Desde Mesmer já surgiu a corrente magnética. Qual a diferença entre a corrente magnética dos magnetizadores e a nossa? É que no corrente magnética, os magnetizadores estavam se propondo fluido para poder curar uma pessoa. Então formava uma corrente, o magnetizador aqui unia essa corrente e dava o passe aqui. Ou seja, a força de todos aqueles que queriam a cura dessa pessoa, ela recebia os fluidos vindo da corrente. Aí nós teríamos então a corrente de cura, certo? Depois a corrente vibracional. À medida que foi crescendo muito o número de pacientes, eles pegaram inclusive árvores, magnetizavam as árvores, colocava tipo de corda, e o paciente chegava e segurava na corda. Era uma corrente magnética biológica, que casava o fluido e fazia o tratamento. E o que é a corrente magnética nossa? É acrescentar a parte humano-espiritual, além do fluido, além da doação. Então você já viu, eu posso ter uma corrente magnética fluídica, posso ter uma corrente magnética de irradiação e posso ter uma corrente magnética humano-espiritual, onde eu trato, além do encarnado, eu trato o desencarnado. Certinho? Pessoal, todo mundo está ouvindo aí? Beleza. Agora tá, né? Até que enfim, né? Vamos lá. Aqui é a nossa... Nós estamos aqui no dia de hoje, né, gente? Agradecer a todos aqui, a nossa comunhão, né? Que a gente sempre foi amigo do Ramatiz, né? Eu gosto muito daqui. Pessoal, essa pergunta, o que é o homem, é uma pergunta que está nos Salmos e está em Jó. Para que você entenda a corrente magnética, você tem de entender o que é o homem e quais são as propriedades fisiopsíquicas
desse homem. Porque a corrente magnética nada mais é do que um processo de utilização das capacidades e potencialidades do homem. Ok? Então, olha só, está lá. Está lá em Salmos. Que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites? Então, o que é o homem? Nós, durante muito tempo, nessa ciência materialista que nós ainda estamos, o homem é apenas um campo físico, regido por um campo, um sistema nervoso, e o pensamento é um epifenômeno do cérebro. Essa é a visão ainda, e talvez não tenha uma visão mais errada do que essa, em relação à descrição de um homem. Planck, que foi o pai da física quântica, ele tem uma expressão que eu gosto muito, ele fala assim: a única coisa que não existe no universo é isso que eles chamam de matéria. É a única coisa que não tem. Certo? Porque matéria, na verdade, não é substância. Para você fazer um universo como o nosso, precisa de 1 grama de matéria. Porque não tem matéria, 99,9% de tudo é vazio. Então, matéria é o maior engano que nós temos, porque ela não existe. Porque quando você a detecta, ela é uma vibração. Então, não existe matéria. Você fala assim, eu tenho um corpo material. Você podia falar assim, eu tenho um corpo de vazio. Porque tudo é vazio. O que dá consistência? O campo magnético. Então, eu não pego nela, eu não estou com a mão aqui na cabeça dela. O campo magnético meu casa com o campo magnético dela, certo? E eu nunca toco ninguém. Então você não beija ninguém, você beija o campo, tá ok? Faz o biquinho lá, campo. E isso dá consistência, isso dá impressão. Então a gente olha para essa cadeira aqui e acha que a gente está vendo uma cadeira. Não, você está vendo uma forma vibracional determinada pelos átomos e o arranjo dessa cadeira, que são arranjos geométricos. Eles estão em pleno funcionamento e o campo dá para você essa visão. Mas se eu for olhar essa cadeira aqui com uma visão mais ampla, ela não tem nada. Só tem um pouquinho de vibração, de flutuação de átomos e o resto tudo é vazio. Se eu fosse você, não sentava. Deu para entender? Então não existe essa coisa chamada matéria. Toda matéria é um campo de vibração. Toda vibração tem uma frequência. Então, se eu quero mudar alguma coisa, eu tenho de fazer o quê? Mudar a frequência. Eu estou aqui um espírito obstinado, danado, orgulhoso, certo? Infeliz, fazendo coisa contra os outros. Eu estou na frequência X. E se eu jogar um campo de informação em cima dele, mudando a frequência dele? Ele pode acordar e falar, gente, até Jesus eu amo. Deu para entender? Por quê? Porque é informação. Eu não preciso falar para ele, meu irmãozinho, ele, oi. Ele é um demandado. Fala aí para mim como é que é você, como é que você está. Não preciso. Se eu jogar um foco de informação nele, aí você fala, nossa, Maurício, é verdade? E vocês aqui, que eu acabei de ver a sala lá? Eu não vi uma coisa tão... Olha só como é que vocês fazem um tratamento que não tem sentido. Bota a pessoa na cama, dá passe, dá reiki, joga a luz e curou a pessoa. Ué, que coisa mais sem sentido. E vocês fazem isso todo dia. Porque a luz é informação. O reiki é informação. O passe é informação. Vocês fazem lá a triagem, deita a pessoa ali e a pessoa sai e depois vai agradecer. Nossa, mas foi bom demais ter vindo aqui, melhorei demais. Mas como é que você melhorou? Jogou só luz no você? Só pôs a mão em cima de você? Fez lá um reiki? Como é que você melhorou? Eu melhorei porque através dos processos que vocês aplicam sem usar a palavra, eu melhorei porque vocês me deram nova informação.
Vocês me informaram, eu mudei a minha frequência e a partir dessa frequência eu passei a ter uma percepção mais ampla. Deu para entender, gente? Então eu não uso a palavra na corrente magnética. O máximo que eu uso é o dirigente que eu faço a ação. Ah, Maurício, você não faz também informação do médico pegar e falar aqui que está vendo? Não, porque essa visão ela é fragmentada. Eu estou trabalhando com campo. Não adianta eu falar para o médico, o que você viu? Ele vai ver o quê? Eu olhei no buraco da fechadura e no buraco da fechadura eu vi isso. Mas é um campo. Você não tem como ver o campo. É uma informação, você não tem como ver a informação. Porque é fragmentado. Nós temos de sair desse condicionamento nosso, gente. Nós temos de sair disso. Sair do condicionamento. Igual a gente fala assim, viagem astral, acorda, não tem viagem astral. Na verdade, a consciência já está. Eu apenas tenho a percepção da consciência. Na hora que eu foco a minha atenção, a consciência que está em todo lugar tem a percepção. Agora, como a gente acha que tudo tem de deslocar, o condicionamento que faz a viagem astral. Eu falo que no futuro nós vamos reescrever tudo isso aí. Se eu estiver aqui e mentalizar onde eu quiser com a minha consciência, eu vou perceber. Porque já está na consciência. Eu não preciso deslocar, eu não preciso ir. Mas como a gente é condicionado, faz tudo a partir do campo físico. Não, para mim eu tenho de viajar. Para mim perceber, eu tenho de estar lá. Nós vamos ver que tudo no futuro é apenas visão consciencial. E informação. Vocês estão entendendo ou eu estou gritando muito? Tudo bem? Está entendendo? Se tiver uma pergunta, por favor, tá, gente? Vocês entenderam? Nós precisamos começar a perceber isso para poder avançar. O mundo da ciência já nos dá condições de fazer esse avanço. De parar de achar que é a palavra que convence o espírito. Não, é tudo informação. Você pode olhar que vocês trabalham com informação o tempo todo. Você fala, eu vou te dar um passe, vou te dar um fluido. Não, meu anjo, você está dando informação. Essa informação muda a frequência. Vocês não sabem que cada parte do nosso corpo tem uma frequência? O fígado tem uma frequência, o coração tem uma frequência. E tem uma música também. Se você prestar atenção, você vai ver que tem um som. Sonzão do fígado lá. Mudou a frequência, muda o som, vem a doença. Por isso que você pegar uma música, você faz musicoterapia e ela dá certo. Porque a música está transmitindo frequência. Qual é o grande problema? Fazer a pessoa compreender para ela poder absorver a informação. Então, qual é a nossa função? Preparar a pessoa para receber aquela informação. Olha todo o quadro que Jesus curou, ele fala assim, não, minha filha, tua fé te curou. Eu sou o campo de informação. Você acreditou em mim. A frequência sua mudou a frequência do órgão, você curou. Deu para entender? Não, agora mesmo eu falo para você. Aí você fala assim, então no centro, qual o centro ideal? O mudo? É o que eu brinco, mudinhos de Jesus. Certo? Todo mundo mudinho, silencioso. Tanto é verdade que a gente fala uma frase, né? O silêncio é uma prece. Isso, ninguém fala nada. Só o irmãozinho aqui, ô irmãozinho, Deus te abençoe. Vem cá que eu vou te dar um grande campo de informação para mudar a sua frequência. E o centro silencioso. Aquela musiquinha no fundo. E todo mundo muda. Ah, é uma maravilha. Porque esse é o campo. A gente acha que é a palavra. Não é, gente. É informação. Então agora nós já aprendemos. Corrente magnética é um grande campo de informação formado pelo mento, elétron, fóton e ao mesmo tempo pela luz,
que dá informação, assim como o computador quântico. Daqui uns dias nós vamos ter. Oi. Só avisando aqui para o pessoal o seguinte, a gente tinha uma ideia de, isso aqui nós estamos só trabalhadores aqui, então, à medida que o Maurício falou, qualquer dúvida, se tiver dúvida pode pedir, eu sou o Severino aqui, eu vou até vocês e vou levar o microfone, tá bom? Só levantar a mão. Beleza. Entendeu então? Agora nós vamos colocar a nossa mente. Nós chegamos no campo da informação, como o John Heller falou. O que tem acima do campo de informação? A consciência. Então a consciência, pela flutuação da consciência, se forma o campo de informação. E o campo de informação informa o campo mental. O campo mental informa o cérebro. O cérebro informa o corpo. Mas tudo é informação, tudo é frequência, tudo é vibração, tudo é amplitude, como o Tesla falava. Ok? Continuemos aqui no nosso bate-papo. Agora está lá em Jó, né? Que nós já vimos aqui. Agora nós vimos em Jó. Que é o homem para que tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção, para que a cada manhã o visites e a cada momento o ponha à prova. Então nós sabemos hoje que o nosso corpo é formado de vários corpos. Duplo etéreo, corpo astral, corpo mental, corpo causal, corpo búdico. Nós sabemos isso. O que é esses corpos? Dentro dessa visão que nós estamos aqui. Jesus fala, gente, mudinhos, fala hoje na palestra. Deixa para a gente ficar muda durante a semana. Fala hoje. O que é os corpos? Energia. Se você falar isso, eu vou brigar. Eu não quero mais que falar isso. Os corpos são campos superpostos de informação. Olha que elegante. Fala, pô, não vou falar mais energia. O campo superposto. O que é superposto? Uma coisa em cima da outra, com diferença de informação. Então, eu tenho uma formação no corpo físico, eu tenho informação no duplo etéreo, eu tenho informação no corpo astral, eu tenho uma formação no corpo mental. Ou seja, são campos superpostos de informação, uma gaveta em cima da outra. Cada gaveta tem uma informação, cada gaveta tem uma frequência mínima e frequência máxima, e cada gaveta interage uma com todas as outras. Isso pode ser uma dimensão também? Dimensão. Os corpos refletem a dimensão. Certo? Então, cada corpo que você abre, você está abrindo uma dimensão. Você entendeu por que a apometria sacou isso? Olha, se eu for trabalhar o corpo astral, eu posso trabalhar no hospital, no plano espiritual. Por quê? Porque eu estou abrindo uma dimensão. Deu para entender? Quem é que processa a informação? Eu tenho de ter um processador de informação, não tem? Você não tem um servidor na sua casa? O servidor é o quê? Está processando a informação para você. Quem processa a informação dos corpos? Jesus, quem? Jesus, fala aí para mim, Jesus. Não me deixa mudo, não. Quem é que processa as informações, gente? Dá vontade de bater. Os chakras. O que são os chakras? Processadores informacionais. Esse processador informacional é um liquidificador. Está lá girando, processando vários tipos de informação. A informação que você quiser. Você toca aquela informação, você obtém o corpo e obtém a dimensão. Dá para entender? É muita informação. É verdade, é muita informação. Você fala assim, Maurício, energia não existe. Não, eu quero dizer para você que a energia é um fator decorrente da informação.
É a mesma coisa eu pegar você e falar assim, eu coloquei a água no copo. Olha, essa água aí veio do rio. Você fala, é mesmo? É. O copo é energia. O rio é informação. Ora, então para que nós vamos ficar trabalhando com copo? Já imaginou agora, se você for, você mudinha, caladinha, não fala nada. Você vem aqui e vai me curar, certo? Você vai lá e estuda a minha ficha, porque vocês fazem ficha, faz até devolutiva, né? Nós não conseguimos fazer a devolutiva nossa ainda, vocês conseguem. Então, olha aqui, vocês vão lá e pegam a informação. E se eu chegar mudinho aqui na frente do Maurício, o Maurício é safado, aí deixa eu curar da safadeza dele aqui. Aí você mentaliza a informação contrária à safadeza. O Maurício é mal educado. Então, imagina, eu vou ficar tudo certinho, falar a palestra lá de cima, em nome de Jesus e tal. Então, aí o que acontece? Você vai informar ele. Essa informação vai ficar no campo mental dele. Não tem como. Mais cedo ou mais tarde, ela influencia a mudança de conduta. Por isso que conselho de mãe é o maior inferno que existe na Terra. Porque mais cedo ou mais tarde você vai fazer. Não tem jeito. Mãe falou, Deus me livre. Acabou. Porque é uma informação que gruda. Não tem jeito. Você pode passar 200 encarnação, aí um belo dia você está lá assim, vem a vozinha da mãezinha que você conheceu no 2º século. Meu filho, não faça isso. Você fala, que voz é essa? É o conselho que dura 2000 anos na sua aura. Você entendeu que nada perde? Quando você ora para uma pessoa, você orando por ela, aquela onda fica na aura dela, não sai. Ela pode não tomar conhecimento, mais cedo ou mais tarde aquela informação desce. É que a mãe de Santo Agostinho fez com ele. Lógico, Santa Mônica desistiu dele lá, ela é um safado, né? Porque o Santo Agostinho também era safado. Aí, um safado e a mãezinha dela rezando. Agostinho. Aí um belo dia ele fala, vi Jesus, pronto. Agora é carnaval. Agora foi. Por quê? Porque a informação acrescenta. Tem um livro do Ernesto Bozano que o pai morre e vem comunicar com o filho e fala assim, meu filho, eu estou vendo na sua aura pensamentos que ainda não se tornaram pensamento. Ou seja, eu estou vendo vibrações que não se tornou pensamento. Você entendeu que você está carregada de vibrações que não se tornou pensamento e não tornou conduta? E as melhores é da mãezinha lá, a mãezinha que é enjoada, que fala. E não tem jeito. Você fala assim, eu tenho um filho torto, reza por ele todo dia. Olha, vai você ver, a Magnólia começou com um taco de vassoura e consertou pelo menos um pedaço. Deu para entender, gente? Porque é informação. Se nós começarmos a pensar tudo como informação, a gente muda a nossa visão de mundo. Muda a nossa visão sobre os fenômenos espíritas. Graças a Deus. Eu vou acompanhar você também. Fala aqui no microfone para todo mundo ouvir. Acompanhe o raciocínio. Certo. Perdão. Se eu tenho um corpo, que ele tem várias camadas, né? E cada camada ele tem um registro ali. Existe um padrão de registro para cada corpo? Tem uma diferença? É sempre uma onda vibracional frequencial. Mas fica impregnado Em todos frequência. na mesma, independente da gaveta que você esteja. Exatamente. Ali. Tem uma gaveta que é a gaveta mais acessível para você. A frequência vai estar menor. Entendi. Entendeu? Então, é por causa da queda. Isso. Entendeu? Então eu vou fazer aqui. Vocês três podem vir aqui. Pessoal, todo mundo está me vendo aqui? Tá, vocês três, vem cá, por favor. Vem cá, fica aqui em pé. Fica aqui em pé. Aqui está você. Aqui está a mamãe.
Mas a mamãe recebeu o apoio espiritual para poder falar com você. Aqui está o Espírito. E aqui, ó, vem cá, meu amor. Aqui está o anjo que rege toda a cadeia. Eu já sabia. Você sabia, né? Eu já sabia. E o anjo é meu amigo. Então, aqui, pessoal, a doutrina espírita mudou muito, porque na hora que fala assim, anjo da guarda, nós falamos assim, o espírito protetor. A cadeia final nossa termina no anjo. Aqui está o anjo. Ó. Esse anjo transmitiu a informação, vamos dizer, para o corpo búdico, vamos dizer, para o corpo mais elevado, o corpo consciencial. Essa informação foi descendo e atingiu o espírito. Foi descendo e atingiu a mamãe. Mamãe te deu o conselho. Então, gravou no corpo astral, gravou no duplo etéreo. Esse aqui gravou nos corpos superiores. Esse aqui gravou em todos os corpos. Então, a mamãe falou assim, minha filha, reza. Esse aqui já deu uma palestra maior. A oração é uma informação contida, está lá gravado. Aí essa aqui já deu a informação do Cristo, da vida, da oração como elemento do universo. Aí quando você seguiu o caminho da mamãe, você começou lá, você vai descobrir tudo isso aqui. Deu para entender? Você pode caracterizar aquele livro do balde, a descida dos ideais. A descida dos ideais. O que vira, o que entorta é nós. Que a mamãe pode falar assim, vamos supor que a mamãe não ora. Ela falou assim, não, minha filha, se você fizer o bem... Esse é o caminho do Cristo. Esse é o caminho. E quando a mãe manifesta. É só conversa entre eu e eles, o que vocês querem? Fica intrometendo? Desculpe, gente. Desculpe. Então, quando ela percebe a influência da mãe, ela chega à luz daquele momento. Esse é, eu chamo de momento de felicidade, é a realização, é a consciência da luz. Eu vou te dar um exemplo melhor. Vou pegar lá o bom ladrão. O que aconteceu com o bom ladrão? As informações estavam todas lá. Na hora que ele encostou lá no Cristo, falou, oxa! Desceu tudo de uma vez. Fez download naquele momento. Você fala, então é possível fazer? Todos nós. Por que a gente não faz download? Porque nós estamos satisfeitinhos com o modo egóico que a gente vive. Eu sou um egoísta bonzinho. Aí você está satisfeito. Eu posso chamar esse momento de deleite. Como eu gosto mais da palavra deleite, que eu acho que Ciro Rombino fala da felicidade de uma maneira muito bacana. Porque felicidade no nosso mundo tem muita, né? Felicidade pelo dinheiro, felicidade pelo sexo, felicidade porque eu sou importante. Não, mas o deleite não. O deleite é a ligação com Deus. Oi? Não precisa sim, porque tem velho aqui que não escuta. Velho é um problema. O campo de informação também seria o campo mórfico? Sim, o campo mórfico deriva do campo de informação. Pensa no campo mórfico como se fosse geometria. Eu falo que o campo mórfico é número, geometria e música. Lembra a música das esferas, que a gente já estudou aí muito? Os estudos aí que a gente já fez. Olha só, na hora que você manda informação, o objeto se organiza na forma geométrica. Você já reparou que tudo que existe no mundo não sai da forma geométrica? Vai criar uma televisão, um retângulo, um quadrado, não tem jeito. Tudo é a mandala, não tem jeito. Forma geométrica. Professor, Pois não. podemos dizer então que a informação, energia e matéria são três manifestações da mesma coisa. Isso. Agora acrescenta mais um, é consciência, informação e matéria. Tudo é consciência. Vem antes da informação Vem antes da informação, porque é a consciência que forma a informação. e também transforma. Transforma. Ótimo, obrigado. Nada. Entendido a mente, eu poderia falar então, é consciência, informação, mente. Porque a mente é uma contração da consciência. Ok? Só uma informação aqui. Tem um Corsa e um Sandero que estão atrapalhando a entrada da frente do portão da empresa na frente lá. É isso.
atrapalhando o pessoal lá. Nesse caso, o carro é matéria, tá, gente? Vamos lá. E essa transformação da informação para a energia, da energia para a matéria, é feita pela consciência. Pela confiança. A consciência ela é movida pelo sentimento, pela Não, emoção. joga isso fora. Sentimento é coisa da mente. Ok. A consciência é movida pelo amor. Pessoal, nós vamos entender um dia que o amor é a única faculdade do espírito. Certo? Hã? De jeito nenhum. Sentimento é um campo dual. O amor não tem dualidade. O amor não tem contrários. Nós precisamos entender melhor o amor. O amor nunca foi sentimento, porque o sentimento é dual. A gente fala assim, o ódio é o contrário do amor, só se for na terra da ignorância. Porque o contrário do ódio é paixão. O amor não tem contrário, porque o amor é Deus. Então a gente tem que começar a olhar para o amor como uma faculdade intrínseca. Vocês sabem, você pega lá o livro dos Espíritos, está lá assim, que eu falo assim, meu Deus, eu tenho uma raiva dessa resposta. Está assim, o que é Deus? Aí o Kardec coloca, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E os Espíritos assim, vai lá para as palestras lá e fica falando essas besteiras. Deus não pode ser inteligência suprema, ele tem de ser o amor supremo, não é inteligência, porque a inteligência é o atributo do Espírito. Kardec define isso no livro dos Espíritos. Eu não sei se você sabe, mas quando Kardec fez essa pergunta, o Espírito riscou um risco. A primeira pergunta não tem resposta. Mais tarde, a partir da segunda edição, Kardec colocou o que ele havia escrito como resposta, para não deixar o risco. Se você pegar o primeiro livro do Espírita, está lá um risco nessa pergunta. Aí o risco falou, não, mas o povo não vai entender, nós precisamos dar alguma... Ele colocou. Mas não tem como ser causa, porque causa e efeito só existe em um universo como o nosso. Porque tem um contrário, tem a dualidade. Dualidade, então, vai criar causa e efeito. Causa e efeito é uma das leis menores leis do universo. É a lei de gente ignorante. Entendido? Então, amor, cara, é assim, o mundo evolui para chegar no amor. É por isso que Jesus fala, não sabeis que um pouco de fermento levaia da massa toda? O que é um pouco de fermento? O amor. E Jesus ainda fala assim, tem um alimento que vós não conheceis. Que alimento é esse? Amor. Agora, amor é a faculdade total do Espírito. Então, a capacidade total do Espírito não é vibração, é amor. Agora, como é que eu chego no amor? Por isso que está lá no Evangelho. No início, nós temos instinto. Mais apurado, nós temos sentimento. E mais tarde, amor. É por isso que a gente faz um erro danado, que eu vivo falando sobre isso. A pessoa chega para você e fala assim, eu te amo. Não acredita, é mentira. Ele tem sentimento, como é que ele vai falar que te ama? Eu posso falar assim o que para você? Eu te gosto. Você é minha gostosona? Tudo bem, pode falar isso. Mas não vem me falar amor não, que você está mentindo. Hã? Eu gosto de você, meu amor. Que eu já dou o presente e o futuro. É verdade. Já dou o presente e o futuro, que eu vou gostar dela também, vou amá-la. Nem de mãe para filho? Hã? Nem de mãe para filho? Mãe de filha também é mentira. Mãe é mentirosa que dói. O que tem? É, sentimento é o quê? Porque a felicidade também não existe contrário. Então presta atenção. Tem sim. Não. Porque eu tenho felicidade de vingar. Então vou jogar essa palavra fora. Porque essa palavra é dual. Vamos pensar em deleite. Deleite é a identidade com Deus. O dia que nós chegar nisso, nós vamos ficar felizes. Mas carnaval todo dia. Entendi. Entendido? De corrente mesmo não estou falando nada. Volta para corrente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em alguns casos e alguns trabalhos, a gente tem como é o nome? A incorporação. Então, nesse caso, essa informação é passada de uma forma direta? Direta. A incorporação é o maior barato.
Porque toda informação que está aqui na Andréia, vem cá. Olha aqui. Eu venho aqui, ligo na incorporação. Obsessor aqui. Na hora que eu liguei meu chakra, eu liguei. Quais são os chakras que eu ligo na incorporação? O gástrico, o cardíaco, o frontal. Tá claro? Olha aqui. Na hora que eu ligo, toda a informação que está nela passa para mim. Eu tomo um banho de Andréia. Deu para entender? Agora você imagina, se a Andréia não fizer tudo para ela fingir que ela está melhorzinha para vir para a reunião mediúnica. Agora você fala assim, Maurício, mas a gente é ruim. Não tem importância, porque aqui tem informação do anjo no seu corpo também. Tem informação dos mentores que você não utiliza, porque você é danada, sua mãe, coitadinha. Então, mas tem a informação, está aqui nela. Você entendeu, então, que, na verdade, uma incorporação é uma imersão? Então, o que é corrente magnética? Uma imersão rápida e transitória. Eu coloco no tanque e tiro. Acabou, porque a informação já passou. É velocidade da luz. Sabe o que é a velocidade da luz? Dá 7 voltas na Terra em 1 segundo. Então, por isso você pode atender qualquer pessoa na Alasca, no raio que o parta. Por quê? 1 segundo dá 7 voltas e meia. Tem gente que fala que é 8. Então, a informação não precisa ter lugar, hora. Meu anjo, é exatamente isso. Por que fala assim pra gente? Qual é a maior informação que nós temos? A prece. Para onde eu sei rezar, meu irmão? Seja no inferno, no purgatório, onde for. Por quê? Porque nós somos ignorantes. Porque nós somos, estamos no estágio primário de desenvolvimento. Então, quando a gente vem para o centro, a gente tem a rotina de fazer o bem para os outros que a gente não quer. A gente tem a rotina de entrar em comunhão com os companheiros, que vai nos ajudar a se tornar melhores. Nós temos a rotina do estudo. Então, o centro espírita só existe por causa da necessidade da nossa evolução. Tanto é verdade que Jesus disse, olha, no futuro, você não vai amar a Deus aqui, nem ali, nem lá, nem lá na montanha, nem em lugar nenhum. Certo? Vai amar a Deus em todos os locais. Esse é o futuro. Onde é que está? Oi. No caso do ladrão, em termos de corrente, ele recebeu uma informação muito forte. Muito forte. Essa informação pode, de repente, suponhamos que ele tem uma galera que trabalhava com ele, fazia isso com ele. Vai influenciar todo mundo. Vai influenciar todo mundo. Então, é verdade que o Jorge Damas deu uma palestra que o mau ladrão foi o discípulo de Francisco de Assis. Pois é. E também para as vidas futuras dele. Vida futura também. Por exemplo, vamos supor que o bom ladrão ficou uma carga de dívida. Né? Porque o cara aprontou. Ele era bom ladrão, porque a gente chama ele de bom ladrão. Bom, mas seja mais o seguinte, eu recebi informação de nível de paraíso do Cristo. Ele recebeu que informação, gente? Quando fala assim, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Amor! Ou seja, meu filho, você recebeu aquilo que vem do paraíso, é o amor. Você está comigo hoje no paraíso, porque hoje você passou a amar. Você largou de ter sentimento, você largou de ter instinto, você largou de ser mal. Hoje você está no paraíso, meu amigo, você está amando. Entendido? Eu não sei. Eu não tenho. Eu não posso definir, eu estou falando sério. Que é amor, eu não sei. O dia que eu chegar lá, você me pergunta. Mas aí, pai, recebeu o amor, mas tinha de negativo. Não, agora você imagina. Não, eu tenho negativo. Agora eu vou descer para arrumar o negativo. Eu venho subiano. Eu vou fazer tudo porque eu tenho de consertar a minha vida do passado, mas com uma visão completamente diferente. Tiro de letra. Mas se a gente for pensar numa pessoa que não tem consciência dessa... Não pense. Estamos aqui no terreno, né? Estamos no terreno, mas aí que a pessoa vai ter de ralar. Onde é que estamos? Eu não estou vendo. Levanta a mão aí, porque eu sou cego. Podemos analisar a correlação da corrente magnética
Sim, porque a corrente magnética vai ser o fruto de todas as condições vibratórias que você já consegue atingir. Entendeu? E também, isso. Você entendeu? Que, vamos lá voltar na Andréia. Na hora que a Andréia me incorpora, não tem de ter sintonia. Como é que eu posso incorporar o espírito das trevas? Qual é a sintonia? Sem sintonia não existe incorporação. Qual é a sintonia que eu tenho com o espírito da treva quando ele incorpora em mim? Que amor, lá vem você com esse fingimento. Qual? O capeta igual ele que você foi. E que naquele momento recebe também uma doutrinação. Capeta atrai capeta na razão direta do capeta, na razão inversa da evolução. Entenderam? Então aqui, agora eu vou pegar aqui a Andréia novamente. Maurício, só um minutinho. Então, nesse sentido, então, da incorporação, por exemplo, eu vou incorporar, então, esse espírito sobrecarregado o capeta. Aí nós vamos voltar lá, então, lá no mental inferior. Não tem volta. O tempo é contínuo. A consciência é contínua. Não então tem tá. tempo. Então, porque eles são as gavetas, né? O mental inferior, o mental superior. Isso. Gaveta, mas não tem volta porque não tem tempo. Certo. Quer dizer, tem um salmo, é o salmo que eu mais gosto, que a gente tem que falar assim, Deus nos criou. Eu falo, ai Jesus amado, no campo da ignorância Deus nos criou. Não, gente, Deus nos cria. A criação é permanente. Deus está te criando agora. A criação é permanente, você não está pronto. Você está em plena criação. Todo dia Deus te cria. Por isso que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Todo dia o vosso reino vem a nós e nos cria. Nós somos uma obra em plena criação. O livro do Espírito não tinha como falar isso, ele falou, Deus cria, criou e criará. Falando o tempo, para os ignorantes aqui entender. Certo? Por quê? Porque Deus nos cria a cada momento. Tem um salmo que fala assim, tu és meu filho, hoje eu te criei. Isso! E Jesus foi lá e falou assim, gente, a cada dia basta a sua preocupação. Que alguns colocaram o seu mal, né? Que era capetão igual eu. Não, a interpretação boa é cada dia basta a sua preocupação. Porque a cada dia você é criada por Deus. Uma nova pessoa, um novo ser. Aí você fala assim, então por que eu não mudo? Porque você pega lá o seu computadorzinho com hardware lá e repete ele. Você fica repetindo. Aí Deus põe a mão assim na cabeça assim e fala assim, oh meu Deus do céu. Eu te criei novinho hoje, e você vai buscar o velho. Senhor, e Jesus falou, Jesus, como é que pode? Professor, então a incorporação vai ficar uma coisa obsoleta, então, com a evolução dos médios, trabalhando só com a energia, né? Vai ficar uma coisa perfeito. arcaica, não é isso? Não é que vai ficar arcaica, nós vamos substituí-la. Porque você vai incorporar quem? Não vai incorporar o anjo, vai incorporar o Cristo. Aí vai ser uma maravilha. É isso. E para cada alma, Deus tem um diálogo. Então, não tem com nenhuma outra pessoa, a não ser com você. Olha que coisa bacana. Você podia levantar e falar assim, olha, Deus falou comigo hoje, falou assim, assim, assim. Mas não, você levanta. Ontem, nós fizemos isso e eu estou chocada. Minha mente não consegue mudar, eu estou em profunda depressão. Dá vontade de bater. Vai, meu, que você teve paciência de me esperar. Então, com relação a esse acesso ao campo de informações, o que a gente pode fazer para eliminar os ruídos? Eu já observei, por exemplo, em trabalhos, quando eu estou dialogando, e determinados colegas, quando estão muito próximos, parece que fica enviando assim e
trava, inclusive, aquele processo. O que a gente pode fazer nesse sentido? Não, o ruído, você pensa só em você, deixa os seus colegas. Ninguém é capaz de influenciar o outro se eu não... Né? É igual o Nenê Prancha falava, né? Se Macumba ganhasse campeonato de futebol, o campeonato na Bahia terminava empatado. Então, o problema não é a macumba. Então, presta atenção. Diminui essa visão. Coloca a sua mente na prece, coloca a sua mente em ser servidor. Ter sempre um ruído, como ele falou lá, a descida dos ideais. Sempre vai ter um ruído, porque vai ter uma inversão devido ao nosso mundo. Mas você foge do maior ruído através da oração, da atenção e da concentração. Esses são os 3 elementos. Certo? Eu vou falar um pouco de corrente magnética. Deixa eu falar aqui da incorporação, para poder mostrar aqui o capetão que você é. Cadê a Andréa? Cadê a Andréa? Andréa, oi, vem cá. Pensei que você estava lá na ponta. Eu de novo aqui na Andréa. Eu sou espírito das trevas. Por isso que meu nome é Maurício, é capeta, Léo. Então está aqui, ó. Na hora que eu incorporo na Andréa, a Andréa foi um capeta lá pelo ano, na época de Jesus. Certo? Falou, Barrabás, capetão. Na hora que, vem cá, meu amor. Na hora que a Andréa me recebe, o passado dela, capeta, coagula aqui, ó. E eu incorporo no capeta dela. Deu pra entender? Olha que bacana. Agora ela vai me doutrinar. Doutrina o capeta da Andréa e doutrina eu. Na hora que acabou, como ela beneficiou, o capeta dela agora está menor, tirou a informação dele. Vamos supor que ele tinha informação de 20% ainda, 80% já estava no caminho do bem. Agora ficou 10%. Eu saí beneficiado e ela fez uma ação de benefício, ela granjeia benefícios para si mesma. Por isso que eu digo, mais vale um capeta na mão do que 2 voando. É melhor para nós aqui, para nós ir. É muito melhor aceitar o cabelo. Pessoal, entendeu? Estamos conversando. O que eu queria mais? Eu queria que a visão de informação começasse a dominar o pensamento de vocês. Para a gente trocar esse negócio que você ficar falando, dizendo, isso aí é transitório. Então, o conceito de evolução, ele meio que é quebrado, né? Porque eu continuo tendo dentro de mim aquilo que eu fui antes e... Não é quebrado, é porque você acha que evoluir significa acabar. Evoluir significa transformar. E até você virar anjo, todos os capetas estão dentro de você. Entendi. Então, o amor seria toda a informação necessária para eu me tornar um anjo. Aí, o que Jesus fala? Fala para mim sobre o que Jesus falou sobre o amor. Olha só o que ele fala. Olha que bacana. Eu estou aqui, ó. Essa fila toda aqui sou eu, tá bom? Capeta. Não, ela é anjo. Não, vou começar aqui. Capeta. Ela é anjo, eu esqueci. Capeta, 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 capeta. Mais ou menos, bonzinho, servidor. Aqui já está voando, quer dizer, o espírito superior, tá? Até que chegou no anjo. Deu para entender? Tudo isso aqui está dentro de mim. Certo? Todo mundo aqui. Quando eu ando, é um trem. Eu estou andando aqui, todo mundo está aqui de mim. Tá claro? Está como vibração. Aí eu chego no amor. O amor cobre a multidão. Enquanto você não chegar no amor, todos os capetas que você foi, está vivo. Qual a diferença? Eu tinha um capeta 100%, 100%. Agora eu tenho um capeta 90%, 10%. Eu tenho um capeta 80%, 20%. É mais sombra. A luz é quando Jesus nos ilumina, porque nós não temos luz própria.
Hã? Sombra. Jesus é que dá um jeitinho na gente. Como diz Jorge Dama, né? Jesus cismou com você. Aí dá uma luzinha para você. Entendeu? Então aqui, nós vamos... Qual é o nosso tempo aí que eu estou... Não. Vocês estão cansados, gente? Precisam de um descanso aí? Tá, agora mesmo. Hã? Tudo bem aí? Podemos continuar? Então, vamos lá. Pessoal, se eu fosse fazer uma síntese de todas as substâncias da vida, essa substância seria a luz. Toda a substância da vida é luz. O que é Deus? Luz. O que é o Cristo? Luz. O que nós somos? Luz apagada. Entendendo? Mas tudo é luz. Então, aqui eu peguei alguma coisa para mostrar isso para vocês. Ó. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Que luz é essa? O que é essa luz? O primeiro versículo lá. Lembra que lá pelos 4, 5 dias que criou o sol. Que luz é essa? Faça-se o Espírito. E o Espírito foi feito. O Espírito é luz. Ok? Então, todo dia, Deus fala para você, faça-se o Espírito. E uma nova potencialidade abre na sua alma. Aí essa potencialidade fica aqui em cima, vai descendo, 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 descendo. Aí você levanta e fala assim, preciso tomar café. Não vê o que veio. Não, eu já pego o celular, né? Deixa eu ver o que tem na internet. Ô, criatura, por que você não olha na sua internet? Entendeu? Então, o espectro da luz universal. Olha lá, ó, luz intrínseca, não vibracional, é Deus em nós. Ela já está. Não vem, ela já está. O Deus imanente já está em ti. Essa imanência é a luz divina. Certinho? A luz divina, Deus é luz. Está lá em 1ª Epístola de João. Deus é luz e não há nele trevas. A personalidade é treva, não há nela luz. É nós. Luz crística. Eu sou a luz do mundo. Luz vibracional. Luz consciencial. Luz mental. Então tudo é luz. Entendeu que a substância é a mesma? Se a substância é a mesma, não tem dualidade. É tudo luz. Essa luz está lá, ó, o irmão Áureo falando, ó. Pensamento é sempre luz. Uma mente poderosamente intelectualizada, que pensa em ondas de alta frequência vibratória, produz radiações que podem, por exemplo, ser verde ou azuis, mas o verde pode ser encantador ou tétrico, e o azul pode ser tenebroso ou sublime. Então sempre é luz. Alexandre, pega água para mim. Ah, tem ali já? Deixa eu ver. Mas luz precisa de água também. Isso aí. Muito bem. Olha lá. Olha aqui que André Luiz fala da luz quando começou a nascer nele. Olha André Luiz começando a amar. Quem me perguntou aí sobre o amor. Certo? André Luiz, depois de todo o sofrimento e tudo mais, ele começou a amar. Na hora que ama, o que surge? Luz. Você fala assim, nossa, os espíritos são de luz. Você só vai ser quando você tiver alguma percentagem de amor já. Se não tiver, você desencarna, você é igualzinho um carvão. Andando lá em nosso lar, para um lado e para o outro. Lá vai o carvãozinho. Tem luz. Ok? Agora,
Se você começar a amor, o carvãozinho já vai soltar uma luzinha lá. Olha o dia que aconteceu isso com o André Luiz, que ele fica todo tocado. Olha lá, ele descreve isso aqui. Está nos mensageiros. Nesse instante, chegáramos ao cume de grande montanha, envolvida em sombra fumarenta. No solo, desenhava-se trilhas diversas, à maneira de labirinto bem formados. Observando-nos a estranheza, Aniceto falou com otimismo. Sigamos. Nesse momento, ó Deus de bondade, alguma coisa imprevista me felicitava o coração. Constatando as sombras, raios de luz desprendiam-se intensamente de nossos corpos. Extraordinária comoção apossou-se de minha alma. Vicente e eu ajoelhamos-nos a um só tempo, banhados em lágrimas, enviando ao Eterno os nossos profundos agradecimentos em votos de júbilo fervoroso. Estávamos embriagados de ventura. Era a primeira vez que me vestia de luz, luz que irradiava de todas as células do meu corpo espiritual. Nesse dia nasceu o amor. E olha bem o que Jesus diz. Brilhe a vossa luz, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Porque amor e luz é algo que vem de Deus. Nós não temos amor, luz e virtude. Vem de Deus. O que nós temos? Valores. Nós desenvolvemos valores. Então você nunca mais vai falar assim, eu estou buscando desenvolver virtude. Ô, criatura humana, virtude você reflete. Valor você desenvolve. Então olha bem o que eles fazem. Na hora que vê a luz, eles reconhecem. Essa luz é divina, não é minha. Tanto verdade que eles ajoelham, Senhor, obrigado. Porque a luz é sempre divina. Por isso que é um campo de informação formidável. Certinho? A prece como luz. Olha quem me perguntou sobre a prece, Raquelzinha. Então, a prece é o maior emissor de luz que conhecemos. Olha lá. A prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Aí eu trago aquela passagem da Ismália. Na hora que ela reza, olha lá, conforme o potencial de amor, a Ismália tinha luz diamantinas irradiando de todo o seu corpo. Agora os outros servidores, cada um vai estar numa gradação de luz, que é a gradação do amor. Quando é que eu sei que o amor chegou em mim com uma pequena quantidade? Quando eu acender a primeira luz. Certinho? Ora, se eu tenho luz, agora eu estou mostrando uma corrente magnética para vocês. Olha, gente, olha o campo de luz que a corrente magnética é. Forma-se um vórtice. Depois, olha que bacana, ó. Cada um contribuindo para o vórtice central da corrente. Ó. Depois, olha lá, olha como é que funciona. Ó. O vórtice central e os médios, formando o campo de informação, formando o campo onde o espírito vai mergulhar. Depois, olha que bacana, ó. O espírito passando na Andréa, que são os espíritos da integridade aqui, Andréa 1, Andréa 2, e o espírito passando no próprio campo de informação. Já pensou quantos espíritos atende por cada corrente? Depois, ó, olha que espetáculo. Essa é a quantidade de espírito que você atende numa corrente. Depois, os raios da corrente. Depois, o pensamento como elemento principal de emissão, o mento eletrofóton. Depois, a ligação que eu fiz lá, rápida e transitória, que na corrente tem incorporação, só que é rápida e transitória. Depois, os chakras, interação da luz com a sombra, passando a informação, como eu falei para vocês. Depois, o campo que é formado, ó, ele é desenvolvido no início da corrente, que é um grande campo
de influenciação independente do lugar que a pessoa está. Depois, olha aí, ó, os espíritos passando no campo da corrente e passando na corrente, olha. Depois, olha lá, o espiritão lá ligado lá, ó, capetão que eu falei. Aqui, liga plano espiritual e plano encarnado. Na hora que o espírito passa na corrente, diminui o peso do perispírito dele, e ele pode deslocar diretamente para a colônia ou para o núcleo, por causa da interação magnética. Depois, olha, eu estou mostrando o grande centro da corrente, o grande campo da corrente que é formado. Ó. Forma isso aí, é desse jeito que a gente vê na evidência. Depois, ó, o campo subindo, mostrando que você pode deslocar pelo campo da corrente. Lógico. Aí o campo da corrente, ó. Aí eu tenho o médio e a incorporação no médio. Ó, o que eu mostrei com a Andréia. E no meio da corrente, que é o campo, eu ainda passo os espíritos. Você atende milhares de pessoas numa corrente. E influencia um monte de lar com informação. Depois disso, olha o campo aí, ó. Ok? Aí está lá o obsessor, ó. A pessoa e o obsessor. Eu puxo a vibração inteira da pessoa e os obsessores. Entendeu? Olha, essa é a corrente verdadeira. Ó, tem gente que passa no meio, tem gente que passa na segunda, tem gente que passa na terceira. E tem gente que passa na Andréia. Os capeta trata tudo. Capeta interior e exterior. Olha o fluxo de luz que forma. Aí está a informação. Olha lá, ó, a quantidade de pessoas encarnadas e desencarnadas que atende pelo campo de informação. Já vou aí, tá? Alexandre, leva lá. Olha a corrente funcionando e emitindo os raios. Então, a primeira conclusão, que é onde eu vou encerrar aqui, que a gente tinha 4, mas depois eu falo para vocês. O que é a corrente? Prodigiosa luz da fraternidade através do serviço às criaturas. E dentro da luz tem informação. Professor, pois não. Se na corrente passa espíritos, Vibração? pensamentos Forma os pensamentos, aparelho, tira os aparelhos. E para onde vão esses espíritos? A própria formou um campo. Então, se eu tenho um campo intermediário entre o campo físico e o campo espiritual, ele não pode sair diretamente da corrente para lá? Já sai para os núcleos e postos espirituais, que é um campo. Então vamos supor, por exemplo, aqui, vou fazer um campo daqui, lá na Praça Cívica. Eu não preciso ir lá na Praça Cívica, porque se eu colocar um eletroímã na Praça Cívica, na hora que eu passar aqui no campo, eu sou atraído pelo eletroímã. Você entendeu? Agora, aqueles espíritos que perdem o peso específico, mas não perdeu muito, eles deixam na maca, igual vocês aqui. Pega os espíritos, coloca na maca e espera vir um transporte, que é o aeróbus. Todo centro espírita tem um local de pouso do aeróbus. É igual a gente tem de helicóptero. Que busca os espíritos que não fizeram uma transformação grande, ficou pesado ainda, então precisa ficar esperando aqui. Sim. Então, 100% dos espíritos recebem o encaminhamento e o atendimento da providência. Sim. Então, aquela alegação crítica que existia em relação à corrente magnética ser menos ética, digamos assim, do que uma doutrinação convencional, isso não faria sentido. Não, isso são fruto da ignorância. O espírito que está encarnado, ele é ignorante e se dá para entender de tudo. Ora, a corrente magnética tem como campo de informação a informação. Se ela é luz, essa luz é crística, essa luz é espiritual, essa luz é angélica. Essa luz já tem o consolo, essa luz já tem o carinho, essa luz já tem a bondade. Eu não preciso da palavra. Se você for assistir lá, ler Nos Domínios da Mediunidade, quando Raul Silva doutrina, André Luiz fala assim, via-se perfeitamente que não eram as palavras que saíam da boca do Raul Silva que convencia ou tratava a entidade, mas as vibrações. Ora, se eu for mudo, eu não posso trabalhar mediunicamente? Eu vou chegar aqui... Não, o que trata é a vibração. Isso é um engano, porque a gente está parado na palavra. Pessoal, muito obrigado pelas explicações. Tem gente que trabalha em sala mediúnica, né, e não vê nada, né?
muitos anos, porém, né, a intenção é boa. E o senhor colocando as imagens, deu para a gente visualizar e enriquecer um pouco, né, o trabalho. Eu teria uma pergunta. Num grupo onde há uma dedicação dos trabalhadores, uma forte intenção do Evangelho do Cristo, perseverança, pontualidade, um rigor na harmonização antes do trabalho. Essas imagens que o senhor colocou, a gente estuda na obra do André Luiz, que a gente vê, né, nos domínios da mediunidade, a gente vê ali toda essa, eu não chamaria de corrente, porque eu também sou leigo nisso aí. Perfeito. Isso acontece da mesma forma. Mesma não forma. Precisa ser chamado de corrente. Olha bem, na hora que eu falo a corrente, eu estou aplicando o processo correto. Por exemplo, eu posso operar qualquer pessoa, não pode? Você pode estar lá numa pescaria, um amigo caiu lá, feriu, você vai lá, faz um curativo, tira a peça que está machucando, pega uma faca lá, arranca. Você fez uma cirurgia, mas você fez uma cirurgia sem conhecimento, sem treinamento, sem técnica. Quando eu faço a corrente magnética, nos moldes que eu estou te falando, eu estou colocando vibração, eu estou colocando técnica, eu estou colocando direcionamento, eu estou colocando conhecimento, aumentando assim a eficiência do processo. E quando eu caso vários trabalhos, e vocês aqui que têm vários trabalhos, a corrente magnética só vai ajudar, porque você compõe. Olha, os espíritos tal, nós vamos atender os espíritos que pertencem à falange na corrente. Os espíritos que estão aqui, nós vamos atender na doutrinação para que a gente possa mudar a visão do chefe da corrente, certo? Os espíritos que estão precisando de tratamento e as pessoas que estão precisando de tratamento vão tratar pela apometria. Aqueles para completar o tratamento eu vou trazer aqui para poder fazer reiki, fazer luz, fazer isso, que eu completo o tratamento dele. Cara, se o cara não melhorar com um negócio desse, pelo amor de Deus, vai para o inferno. Né? Tem tudo, vocês estão oferecendo tudo, não tem como não melhorar. Bom, só reforçando aqui, existe uma razão para essa palestra ser dada só para trabalhadores, né? Não foi aberta ao público. É exatamente para a gente desenvolver mesmo, tirar dúvidas, discutir, tá? Todo mundo aqui que está aqui trabalhador. Olha lá, gente, olha como é que fica a nossa aura na corrente, ó. Pessoal, isso aqui tudo é quadro de evidência que eu vi a vida toda, que eu consegui achar na internet e põe aí, por isso que fica meio Frankenstein, tá bom? Mas é desse jeito aí, ó. O corpo também vibra, tá? Olha aí como é que é, ó. Olha que bacana. A luz como informação, ó. Entendeu que quando a pessoa ganha um banho de luz, você que me perguntou lá, ó, é isso aí, ó, o Matrix. Deixa eu só mostrar um negocinho aqui para você, que você me perguntou aí. Eu estou aqui atrás. Aí está mostrando que a informação é a base do universo. Olha nós aqui, ó, recebendo e emitindo. Ó, os fluxos que vêm na corrente, ó, você recebe e emite. Aí, ó o espírito, tá vendo, negócio? A informação pega o espírito que está envolvido em fluidos densos, em vibrações densas, em condições densas, a informação bate nele, olha como é que ele fica, ó. Muda o peso específico do perispírito, ele pode mudar de lugar. Sim, no começo o senhor citou que o tratamento de obsessão, o senhor realiza, passa pela científica. E da corrente vai para a apometria. Não. Trabalha salas diferentes. Salas diferentes. Ou vai para a corrente ou vai para a apometria. Não. Muitas vezes eu posso passar um cara na corrente por exemplo, passou aqui agora. O mentor prepara ele para ser atendido na doutrinação. Certo. E o senhor citou uma constelação psíquica. É isso? É. Porque... Eu sou constelador, eu fiquei curioso. Não, e agora você vai ter de esperar. É assim não. Mas eu falo para você, é uma constelação que a gente montou lá no nosso grupo. Sim. Então, o método convencional de doutrinação... Usa. Só que eu uso com chefe de falange. Acontece também, então. Acontece. A doutrinação convencional mais antiga. Isso, eu uso por sala. Tem um monte de sala. Sim, ótimo, obrigado. É como eu gosto de brincar, desacapatamento total.
ali. Então, fizemos uma edição aí, na verdade, a editora Ibis. Quer falar um pouco sobre o livro? Deixa eu perguntar aí que eu estou terminando, viu, gente? Estou cansado já. E mesmo pela riqueza bibliográfica, nos orientando muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A gente discute muito o livro, lembrando da questão do lado espiritual. Agora vamos trazer que os médios, o nosso aprendizado, nosso exercício. O que a gente pode perceber na corrente mediúnica, e percebe-se no mesmo, o que o senhor projetou, é a forma que a gente percebe, ou seja, eu já consigo, nós da corrente, no exercício, sem querer ser pretensioso, mas o exercício de sair um pouco daquela mediunidade mecânica, de colocá-la num nível diferente, ambicionar pelo amor, como o senhor me disse. Então, esse exercício, quando a gente percebe aquele movimento, é a minha consciência. É a consciência através da mente. Então, ela faz com que a mente acalme. E se você pensar, gente, a corrente magnética geralmente não dura mais do que 30 minutos, 40 minutos, quando ela é complexa. A gente faz corrente magnética em 20. O senhor já não fazia em 10. Certo? Então, o que acontece? Quando ela é muito eficiente e você coloca o máximo de atenção, fala, poxa, igual eu falo para todo mundo, poxa, a gente só tem 40 minutos entre o preparo, o final da corrente, que no final da corrente nós fazemos vibração. Olha, faz o melhor que você pode nesses 40 minutos, esquece você, esquece que você está ruim, esquece que você teve um dia ruim, esquece porque as informações do anjo estão lá em você. Utiliza a informação que você não está utilizando, a informação de Deus, você acordou com a informação divina, o pão nosso de cada dia. Então, deixa essa coisa falar e fala em benefício dos outros, porque na hora que você fizer benefício dos outros, você está fazendo benefício em vós mesmo. Eu falo que um dia nós vamos amar os outros por egoísmo, que a melhor maneira de você receber é amando. O que eu queria complementar é exatamente dessa forma. Então, nesse exercício, eu aprendo a disciplinar minha mente. Isso. E no meu dia a dia, em minhas ações, eu Isso. aprendo a colocá-la de uma forma diferente. É isso? Eu estou certo? Isso, perfeito. Cada trabalho da corrente educa a sua mente. Obrigado. Pessoal, eu cansei. Muito obrigado a todos. Beijo. Gente, todo mundo assinou a listinha, o sorteio vai ser por aqui. Então vamos aqui, Maurício. Bebe uma aguinha, Maurício. Tô precisando mesmo. Eu já vou avisando que anjo merece ganhar. Anjo já sabe. Não, senhor. Então, né, gente? É uma gratidão enorme por esse momento, por essa oportunidade. Há algum tempo atrás, eu comecei a receber da espiritualidade, além do trabalho que o Alexandre já faz na quinta-feira, e a gente começou a receber as informações de que nós deveríamos conhecer sobre a corrente. Então, isso aqui é também um resultado disso, e a gente começou a falar sobre isso. A gente, claro, como tudo, também tem as resistências, tem os que vêm para auxiliar, e eu fico muito feliz e emocionado de ver que nós abrimos, ou estamos continuando, né, Alex, um caminho que é um caminho que vai beneficiar os nossos trabalhadores, vai beneficiar a nossa caminhada, o nosso desencapetamento, né? Porque nós todos temos ainda essa parte. E quanto mais nós integrarmos, quanto mais nós aceitarmos que ainda temos essa parte, mais capacidade nós vamos ter para ir diminuindo esses 70-30, 50-50, e é assim que a gente vai trabalhar. Então, eu fico muito feliz com a presença de todos vocês, agradecendo muito o Maurício, agradecendo os irmãos que ele trouxe também, que estão com ele do IBS, agradecendo o irmão Alexandre, nosso professor desse momento, o Serginho, da regeneração. É uma alegria enorme. Então, eu quero dizer para vocês que a comunidade vai seguir nesse caminho do estudo da corrente,
que o nosso objetivo com o estudo, e a gente não sabe quanto tempo será isso, quanto tempo isso vai acontecer, será a mesma criação de um grupo da corrente na sexta-feira, que é o grupo que já está junto, que já está fazendo os exercícios dentro do estudo, porque é também teoria, também prática, né? Então, a nossa comunidade vai ampliar o leque nesse sentido aí, porque a gente acredita em tudo isso que o Maurício colocou aqui, desse potencial que nós temos para poder tratar não só os nossos assistidos, mas tratar nós mesmos, tratar os grupos, tratar a casa, porque isso realmente irradia, tem um grande poder de irradiação. Então, nesse sentido, nós queremos agradecer, né, a presença de todos eles. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 245 máximas do Cristo. Ou seja, o Evangelho é um complemento sem ser uma extensão. Existe um livro chamado, que fala Roma e o Espiritismo, que foi uma série de padres que resolveram fazer uma pesquisa para ver se o Espiritismo estava certo ou não. Nesse trabalho, que eles encontraram a certeza, João dá uma mensagem, e que ele vai também comunicar mais tarde, que fala assim, nós estamos preparando a obra do Evangelho completa, enquanto que o Kardec escrevia, tanto é verdade que eu não sei se vocês sabem, mas Kardec ia colocar o nome de imitação do Evangelho na obra do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos que mudaram. E aí, o Rustem recebe completo, inclusive com os 10 mandamentos que não constam da edição, porque perdeu, não achou ainda. E Rustem vai e publica em 3 volumes esse Evangelho. E mais tarde, principalmente o Saião, o Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, tinha um sonho de fazer um livro só. Mas não foi possível. Imagina esse povo como é que era ocupado. Aí a gente que é desocupado, nós falamos, por que nós vamos fazer o que o Dr. Bezerra queria? Aí nós juntamos, todos nós, isso aqui é uma obra de todo mundo, tá, gente? Juntamos todos nós e fizemos a obra do Rustem num volume só, certo? O Júlio Damasceno e companhia fez todo o preparo e o Dom Rodrigo, que está ali, que inventou o jeito de editar, certo? O Adalto fez a capa, que é capítulo 5 de Lucas. Então ele fez a capa, que é extraordinária. E nós colocamos num volume só com as notas do Rustem. E aqui está o Evangelho completo do Cristo, explicado versículo por versículo. Então você fecha. Pessoal, muito obrigado, então, todos. E vamos seguir.